O Saber Direito desta semana é sobre direito à felicidade. O curso aborda as perspectivas filosóficas, a origem política, o direito comparado e a dogmática da felicidade no Brasil. As aulas são com Saul Tourinho, advogado e doutor em Direito Constitucional. Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula do curso Direito à Felicidade, aqui no Saber Direito. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre a dogmática no direito comparado. Que dogmática? A dogmática do direito à felicidade. Como que as constituições em inúmeros países do mundo começaram a trazer em seus corpos dispositivos tratando sobre perspectivas diferentes da felicidade. No momento falando sobre busca da felicidade, no outro momento falando sobre a própria felicidade, num dado momento associando felicidade a bem-estar, outro momento tratando de felicidade como um elemento necessário ao desenvolvimento das economias nacionais. Como a felicidade, por que razão a felicidade, quando a felicidade passou a ser disciplinada em constituições em países em todo o mundo? Qual a razão? Qual a finalidade? Qual a interpretação que os tribunais desses países estão conferindo a essa positivação da felicidade? A aula de hoje, ela tem o objetivo exatamente de se debruçar sobre esse fenômeno e apresentar uma resposta a vocês. Inicialmente, pessoal, para que vocês comecem a tomar notas do nosso encontro de hoje, é importante registrar que nós temos uma farta literatura à disposição de vocês. Farta literatura à disposição de vocês, tratando de nuances diferentes da temática da felicidade. Sendo um tema abrangente, há inúmeras áreas do conhecimento se dedicando imensamente a entender melhor esse ferramental, esse instrumento que interage com felicidade e direito, felicidade e políticas públicas, felicidade e economia. Qual a melhor maneira de promover essa interação sempre em proveito da nossa comunidade? São indagações como essa que nós vamos tentar responder na aula de hoje. E para começar, pessoal, eu trago aqui para vocês algumas obras. A primeira obra que eu quero deixar com vocês é esse clássico do Eric Posner e do professor Cass Sunstein, que apresenta uma coletânea de textos sobre direito e felicidade. Direito e felicidade, fruto de uma conferência que aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago. Aqui, os professores, eles se debruçaram sobre essa temática e apresentaram conclusões variadas em perspectivas diferentes, diversas, sempre a respeito dos instrumentos jurídicos, as leis, as normas, as interpretações dos tribunais e a felicidade. É um trabalho seminal que deixo como indicação para vocês. Mas não é só, porque como o tema é abrangente, são muitas as perspectivas. E eu vou fazer esse registro, pessoal, simplesmente para que nós não nos deixemos cair nesse álibi confortável de que não há literatura para estudar direito à felicidade. Eu recebo inúmeros e-mails, várias mensagens de estudantes de todo o Brasil, dizendo que chegaram ao seu professor em faculdades de direito, em cursos de pós-graduação, e disseram que queriam fazer seu trabalho de conclusão de curso, um trabalho que tratasse do direito à felicidade. E que o professor disse, olha, não estude esse tema porque não há material a respeito, não há literatura a respeito. É um tema escasso de material teórico.
Olha, parece que o que está faltando mesmo é estudo. É estudo, não é material. Há farto material, e esse aqui, pessoal, é o material do professor Richard Easterlin, que trata sobre a temática da felicidade pela ótica do economista. E apresenta aqui um clássico, que é o chamado paradoxo de Easterlin. O paradoxo de Easterlin, ele diz, olha, quando a sociedade adquire um dado poder aquisitivo, ela coletivamente se sente mais feliz. Todavia, a partir de um momento em que essa família ela passa a ganhar mais de uma dada quantia, um valor X, ela não sente mais o incremento na sua felicidade. E aí ele traça um panorama da realidade europeia. A realidade europeia é uma realidade muito interessante. Houve a concretização dos direitos sociais, as pessoas passaram a desfrutar de casa, passaram a desfrutar de educação, passaram a desfrutar de saúde, passaram a desfrutar de moradia, passaram a desfrutar de transporte público, há uma renda básica nacional média e, ainda assim, níveis elevados de tristeza, níveis elevados de depressão, níveis elevados de tendências suicidas. Qual a razão da concretização dos direitos sociais não necessariamente resultar, enquanto utopia que muitas vezes muitas vezes se apresentou, não resultar no incremento da felicidade da comunidade? Aqui, o professor Richard Easterlin apresenta o seu paradoxo. O paradoxo é: essa felicidade associada a bens materiais só acompanha proporcionalmente o incremento material até um certo ponto. Daí em diante, não apresenta mais. E aqui é o grande paradoxo. Em outras palavras, é como se ele dissesse, a partir de uma dada renda, dinheiro necessariamente não traz mesmo felicidade. Então, são perspectivas diferentes, pessoal. Eu trouxe aqui alguns livros, vou encerrar com apenas mais uma obra, simplesmente para mostrar para vocês que há farta literatura. Muitos desses livros já começam a contar com tradução no Brasil, livros acessíveis a vocês, já pesquisadores que fazem artigos com base nesses livros e, portanto, apresentam suas interpretações para vocês. Não é falta de literatura, não é falta de material a ser investigado. A obra agora da professora Carol Graham, é uma professora que está radicada nos Estados Unidos, é uma pesquisadora sênior do Brooks Institution. E a professora Carol Graham, eu tive a alegria de estar com a professora, ela nos Estados Unidos, quando estava fazendo a tese de doutorado, ela fez essa obra, The Pursuit of Happiness, An Economy of Well-Being. Em outras palavras, a busca da felicidade e a economia do bem-estar. Isso vai ser fundamental na nossa próxima aula, porque os economistas, o que os filósofos chamam de felicidade, os economistas, se referindo de uma maneira mais neutra ao termo, chamam de bem-estar, well-being, bem-estar. E a nossa Constituição e a nossa trajetória constitucional brasileira trouxe na Constituição de 1824, a Constituição do Império, como vimos na aula passada, ela trouxe a palavra felicidade. Mas as constituições seguintes, notadamente a brasileira, optou por essa expressão mais neutra, bem-estar, que tem uma dimensão objetiva, tangível, material, palpável, como água quente para tomar um banho, como uma casa para dormir em conforto, como um jantar para saciar a fome, como um hospital para evitar ou eliminar a dor e o sofrimento. São conquistas materiais, tangíveis, palpáveis. Você pega, você toca, você vê. Mas também há uma dimensão subjetiva do bem-estar. E essa dimensão subjetiva do bem-estar tem sido tratada pelos economistas como a felicidade, uma dimensão da felicidade. É o que aqui na língua inglesa, como a professora Carol Graham trouxe, ela chama de well-being.
é o bem-estar. E esse bem-estar tem uma dimensão subjetiva. Portanto, no começo dessa aula, já que nós estamos falando sobre a dogmática comparada, já que nós vamos conhecer como a coisa está acontecendo em outros países e, de alguma maneira, como é possível comparar com a realidade brasileira, eu deixei aqui, portanto, esses 3 livros. O livro, inicialmente, do professor Eric Posner e Carl Sunstein, Law and Happiness. Depois, o livro do professor Richard Easterling, que apresenta o paradoxo de Easterling. E, ao final, o livro da professora Carol Graham, que fala sobre a busca da felicidade na perspectiva do bem-estar. Então, a vasta literatura, vamos estudar e apresentar as conclusões das nossas impressões a respeito desse tema fascinante. E partindo agora, pessoal, para o conteúdo da aula de hoje, a dogmática no direito comparado, como é que o direito à felicidade começa a pipocar em constituições de todo o mundo. Vamos começar com a Constituição do Japão. Claro que na nossa aula passada, a perspectiva histórica, nós trouxemos a lembrança da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Nós trouxemos a recordação, na sequência, das constituições de estados, unidades federadas dos Estados Unidos da América, mais de 33 dos 50 estados que contam com o direito à felicidade ou à busca da felicidade em seus dispositivos. Falamos também da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, Constituição da França, falamos da Constituição Imperial Brasileira, Constituição de 1824. Isso já mostra uma perspectiva cosmopolita, global, do direito à felicidade ou da positivação da felicidade. Mas agora nós damos sequência, e damos sequência lembrando que a Constituição do Japão, Constituição de 1947, elaborada naquela ressaca do pós-Segunda Guerra Mundial, E exatamente naquele momento mundial em que Japão havia sido derrotado e que houve formalmente a sua rendição, assim como de todo o eixo, e a vitória dos oponentes, ali houve uma ascendência dos Estados Unidos da América no processo de reconstrução do Japão e necessariamente a partir de um marco normativo que foi a própria Constituição do Japão, que na sua edição, a edição presente de 1947, trouxe um comando constitucional que associa no mesmo dispositivo tanto a dignidade da pessoa humana como a busca da felicidade. Repetindo o The Pursuit of Happiness, que é a expressão que a Declaração de Independência dos Estados Unidos utiliza, mas dessa vez associando a dignidade da pessoa humana, esse comando que é contemplado por praticamente todas as constituições do mundo e que se notabilizou como um elemento de humanidade, um elo que liga a todos nós, aquele elo que reputa o ser humano como dotado de um valor intrínseco, o ser humano como alguém que jamais pode ser enxergada, vista ou tratada como um meio, mas sim como um fim em si mesmo. Então, a Constituição do Japão associa a dignidade da pessoa humana com busca da felicidade, colocando no mesmo dispositivo. O mesmo foi feito o ano seguinte, em 1948, na Constituição da Coreia do Sul. A Constituição da Coreia do Sul traz o mesmo comando, repete essa associação e construiu, à luz desse dispositivo constitucional, uma rica, sofisticada, refinada, erudita jurisprudência constitucional da felicidade, associando o comando da dignidade com um novo elemento positivado, portanto dotado de toda a sua força normativa, que é a busca da felicidade. É claro que a academia sul-coreana e os especialistas, literatos, aqueles que se dedicam à compreensão desse fenômeno, eles defendem que, eventualmente, esse dispositivo tem uma inspiração política e deve ser enxergado como meramente uma norma preambular. Um comando constitucional vazio, que não é dotado de eficácia, mas
Não é isso o que está acontecendo na jurisprudência da Suprema Corte, da Corte Constitucional da Coreia do Sul, que entende que não há palavras vazias, não há comandos desprovidos de carga eficacial na Constituição. E, naturalmente, que, uma vez provocados a interpretar casos concretos à luz desse comando constitucional, internalizam em sua jurisprudência o comando constitucional que tanto associa a dignidade da pessoa humana com a busca da felicidade e entregam à comunidade uma projeção, uma expansão dos direitos fundamentais. O caso clássico na jurisprudência constitucional da Corte Constitucional da Coreia do Sul é o caso de uma vedação que havia para que parentes se casassem. Um primo distante não podia casar com a sua prima, em razão de um dispositivo do Código Civil sul-coreano. Isso é confrontado perante a Corte Constitucional e a resposta é a declaração de inconstitucionalidade dessa vedação à luz do direito à busca da felicidade. Então é muito difícil, pessoal, dizer que um dispositivo da Constituição não tem eficácia, que um dispositivo da Constituição não existe, que um dispositivo da Constituição ele não deve ser aplicado porque eu não gosto desse dispositivo. Isso no mundo dos fatos, isso não acontece. Na vida real, isso não acontece. É um comando constitucional, foi positivado, naturalmente, que ele vai passar a ser reclamado pela comunidade e, à luz do judiciário, o judiciário vai promover essa concretização. Foi assim no Japão, Constituição de 47. Foi assim na Coreia do Sul, Constituição de 48. E, notadamente, esse pequeno notável sempre aparece nos debates sobre o direito à felicidade. Um pequeno notável que fica na cordilheira do Himalaia, perto do Nepal, o Butão, o reino do Butão. O Brasil deu ampla publicidade ao fato do Butão ter se convertido numa democracia constitucional, uma monarquia constitucional, melhor dizendo, uma monarquia constitucional, com uma migração gradual para elementos, de alguma maneira, de controle do poder, por meio de uma Constituição escrita, rígida, formal, que vigora no país a partir de 2008 e que inseriu em sua redação tanto o direito à felicidade, aqui já não mais se fala de busca à felicidade, o direito à felicidade, como inseriu um indicador em substituição ao PIB, em substituição ao Produto Interno Bruto, que é o indicador da felicidade nacional bruta. Então, há uma substituição do produto interno para um indicador de felicidade interna, felicidade nacional bruta. Que indicador é esse? O interessante, pessoal, é que esse apelo que a felicidade provoca em nossas emoções é um apelo que precisa do estudo necessário do investigador social, precisa do estudo do cientista social, porque muitas vezes o discurso da felicidade pode se converter num discurso autoritário. O discurso da felicidade pode se converter simplesmente num álibi político, retórico, que impõe de maneira autoritária os caprichos e vontades de governantes em prejuízo da sociedade e, especialmente, em prejuízo das liberdades fundamentais. Se o Butão, inserindo na sua Constituição o direito à felicidade, ele cruzou a linha e fez errado, porque não respeitou a nossa liberdade de erguer por nós mesmos os nossos particulares projetos de felicidade. O que aconteceu no Butão foi que o poder lá, ele trouxe na legislação infraconstitucional uma espécie de cardápio sobre o que seria a felicidade, sobre o que seria o direito à felicidade. E colocou dispositivos plúrimos, gerais, que aparentemente eram inofensivos. Mas quando aplicado na prática por autoridades do Estado, esses comandos passaram a ser profundamente, perturbadoramente autoritários. Por exemplo,
se dizia num dos comandos do regramento infraconstitucional que disciplinava o que deveria ser os indicadores, quais deveriam ser os indicadores da felicidade interna bruta. Um dos elementos, preservação da cultura nacional. Ora, preservação da cultura nacional, ninguém vai discordar da preservação da cultura nacional. Todos nós vamos dizer que a cultura é importante, a cultura é relevante, que nós temos que preservar a nossa cultura. Só que no caso do Butão, a coisa descambou para um nível de detalhamento que se passou a estipular qual é a religião das pessoas, especialmente o budismo, que se passou a disciplinar quais as roupas que as pessoas iriam vestir, que passou-se a disciplinar como, quando, se teriam ou não o direito de acesso à internet, questões ligadas à liberdade de expressão, ou seja, questões ligadas à liberdade de manifestação do pensamento, tudo o que a alma humana reconhece como um direito natural, uma liberdade fundamental. O Butão foi promovendo, em nome da felicidade interna bruta, restrições, restrições, restrições. No segundo momento, essas restrições passaram a alcançar os descendentes de nepaleses, as crianças oriundas do Nepal, que estavam no vizinho Butão e que não se associavam a essa cultura nacional. Então, se ela não falava o idioma, ou se ela não desfrutava da mesma religião, ou se não vestia a mesma roupa, essa comunidade passou a ser vista como um pária da sociedade. Absolutamente marginalizados, esquecidos, abandonados. Há registros da Anistia Internacional, inclusive com fotografias deploráveis, ultrajantes. E tudo isso sob o palio do discurso da felicidade, que não se converteu num direito constitucional associado a outros elementos como justiça ou como dignidade, mas simplesmente num álibi retórico, político, por meio do qual, exortando uma ideia nobre, se usa desse poder emocional do discurso da felicidade para ser autoritário. Então, é importante que o cientista social, que o investigador, que a academia, que a comunidade, ela tenha um olhar crítico quando a ideia de direito à felicidade é cooptado por forças políticas para, usando desse caráter positivo que a ideia de felicidade provoca em nós, na verdade, incrementem dispositivos absurdamente autoritários. Portanto, a experiência do Butão, nada obstante ele tenha promovido o incremento no seu bem-estar objetivo, ele tenha elevado os indicadores sociais, o Butão, quando associado ao vizinho Nepal, tenha ganhado por exemplo, na redução da mortalidade infantil, ele tenha ganhado nos índices de alfabetização, ele tenha propiciado condições materiais para as suas crianças melhores do que eram no passado. Apesar desse ganho, desse incremento objetivo, material, tangível, social, que o Butão experimentou, especialmente quando comparado com o vizinho Nepal, apesar disso, o custo desse incremento é o custo da liberdade. É o custo de se estabelecer comandos que tocam necessariamente a liberdade, que eu reputo algo que independe de comandos positivos. O que eu penso não deve ser obra da generosidade do Estado, mas do reconhecimento de algo que me é intrínseco. Quando um Estado promove, ao argumento de estar fazendo um incremento no indicador, como é a felicidade interna bruta, ou felicidade nacional bruta, no caso do Butão, e promove essa incursão nas minhas liberdades, eu já passo a achar que não é sustentável, que é simplesmente um discurso autoritário que trouxe para a população, como normalmente ditaduras ou regimes autoritários podem trazer no primeiro momento, ganhos sociais, mas que vai sufocar
a liberdade humana e silenciar toda a pulsão de criatividade, de liberdade, de exuberância que o semelhante tem. Portanto, a experiência do Butão é uma experiência que é vista, enxergada pelos observadores, notadamente dos direitos humanos, uma experiência que precisa de um sinal de alerta, porque fez uso do discurso da felicidade, mas a incrementou numa dimensão com doses de autoritarismo. E isso não é apenas no Butão. Já que nós estamos conversando sobre essa perspectiva dogmática, antes de entrar no continente africano, que vai dar um pouco o tom do nosso encontro de hoje, o que nós temos também é essa utilização em outros países. Eu tive a grata satisfação de morar por 1 ano e meio na África do Sul. Saí da zona de conforto, queria ter uma experiência de direito constitucional, experiência na veia, queria sentir os direitos fundamentais, queria ter uma experiência que me fizesse sentir direitos fundamentais na pele. Queria sair da zona de conforto, queria ter uma experiência que me engrandecesse num país irmão africano que enfrenta obstáculos, desafios sociais, como enfrenta o Brasil. E passei 1 ano e meio na África do Sul. E estudando a história da África do Sul, lá vi um elemento da história do país impressionante. Que elemento é esse? É que a África do Sul, ela conta, todos nós sabemos, com essa mácula em sua história. Esse capítulo vergonhoso, ultrajante na história da África do Sul, que se chama apartheid. O apartheid sul-africano, implementado inicialmente como uma política econômica, que tentaria ali promover um desenvolvimento econômico diferenciado, posteriormente se mostrou profundamente autoritário, sufocou os direitos de 90% da população, promoveu um enriquecimento de 10% daquele país em detrimento dos outros 90%, gerou uma desigualdade catastrófica, gerou um acirramento entre brancos e negros jamais visto em todo o mundo, gerou iniquidades, torturas, assassinatos, duelos, revanches, matanças. Foi um desastre, um grande desastre mundial, o apartheid na África do Sul. E o interessante é que o chamado arquiteto do apartheid, né, Eric Verwoerd, quando ele apresentou a ideia do apartheid, numa entrevista pública que deu numa rádio, que todo o país estava ouvindo, ele disse, olha, vivemos num país onde brancos se sentem bem vivendo com brancos, e negros se sentem bem vivendo com negros. Se cada qual se sente bem com a sua comunidade, em nome da felicidade de todos, para o bem de todos, para a felicidade do povo banto, era a expressão que ele utilizou ao se referir aos nativos do continente africano, aos donos do continente africano, aos proprietários do continente africano, ao povo africano. O povo banto e os brancos descendentes de europeus, cada um vai viver no seu quadrado. E vamos fazer isso para construir uma política econômica cuja meta seja a felicidade. Veja só que piada, veja só, né, que paradoxo. Ao argumento da felicidade, no uso político irresponsável, autoritário, indecente da felicidade, construiu-se o apartheid. É por isso que é importante que nessa análise que nós estamos fazendo hoje, da felicidade no direito comparado, da felicidade mundo afora, nós tenhamos em mente que é nosso dever apresentar nos estudos sobre a felicidade recortes, desenhos, elementos centrais, elementos integrantes, elementos componentes, exatamente para evitar o desvirtuamento. Necessariamente para evitar que nós tenhamos a utilização, a apropriação da ideia de felicidade, do discurso da felicidade, do conceito de direito à felicidade, por forças políticas, pelo poder do Estado, em nosso próprio prejuízo. Algo que vem para libertar,
algo que vem para emancipar, algo que vem para empoderar, algo que vem para reduzir a dor e o sofrimento, algo que vem para combater a miséria, de repente passa a ser o seu extremo oposto. Daí a necessidade da investigação, daí a necessidade da apresentação de elementos que permitam que essa positivação da felicidade nunca, jamais possa se reverter contra as nossas próprias liberdades. Muito bem, pessoal, nós falamos aqui primeiro de dicas doutrinárias sobre a felicidade mundo afora, falamos sobre o Japão, falamos sobre a Coreia do Sul, falamos sobre o Butão, falamos agora sobre a África do Sul e eu passo agora para acho que o ponto central da aula de hoje, que é essa dogmática constitucional que se deu em grande dimensão no continente africano. É muito interessante quando você vai estudar, o constitucionalismo africano, fazendo uma leitura das constituições dos vários países do continente, e você começa a perceber que a felicidade, explicitamente, a palavra happiness, não se trata sequer da utilização mais neutra de bem-estar como well-being. Happiness, felicidade, aparece em muitos países do continente africano. Então vamos ver aqui a Constituição da Libéria. Vamos ver a Constituição da Namíbia, ali, colonização alemã vizinho à África do Sul. A Constituição de Gana, né? Esse país extraordinário que deu ao mundo a figura, um grande estadista, Kofi Annan, né? Gana. Vamos ver a Constituição de Seychelles, vamos ver a Constituição da Suazilândia, vamos ver a Constituição do Níger, vamos ver a Constituição da Nigéria, né? Esses vários países africanos que trouxeram a felicidade para dentro dos seus textos numa redação diferente do que se deu nos Estados Unidos com a Declaração de Independência, diferente do que se deu mais recentemente no Japão, 47, Coreia do Sul, 48, com a repetição da busca da felicidade. Também diferente do Butão, que tratou, além da felicidade, de dar um caráter mais abrangente para a felicidade, figurando em mais de um comando constitucional, mas que constituiu o indicador felicidade interna bruta. Os países do continente africano, eles trazem uma redação diferente. Uma redação que associa felicidade à economia nacional. Veja que nova nuance a caça de autores para uma investigação séria, né? As constituições de países africanos, diferente do que se vinha estabelecendo desde a Declaração de Independência dos Estados Unidos, construiu uma nuance própria da constitucionalização da felicidade, inserindo a felicidade no mesmo dispositivo que trata da economia nacional. Por que será? O que aconteceu? Qual a razão disso? É preciso ir à história. O continente africano, nossos irmãos africanos, nós somos um país majoritariamente negro, um país que tem estados da federação que proporcionalmente, Bahia é um exemplo, tem a maior quantidade de descendentes de africanos do planeta Terra, fora do continente. Esse país, o Brasil, o povo que somos, a gente que temos entre nós, esse país, o Brasil, ele tem um contato e deve ter um contato, um DNA necessariamente ligado ao povo africano. E no continente africano, a história dá testemunho de como a ganância, como o desejo por dinheiro, como a busca pelo lucro é capaz
de destruir o semelhante e de se comportar desrespeitosa a qualquer padrão moral mínimo. O continente africano viveu a escravidão. A escravidão tenebrosa, horripilante, ultrajante, e que o Brasil subscreveu, que o Brasil se enriqueceu e que o Brasil foi um dos últimos países, talvez o último, a abolir. Foi resistente em abolir, não queria abolir a escravidão. E o continente africano viveu isso, sentiu isso na pele. A escravidão foi talvez a face mais cruel, uma primeira face cruel do fenômeno que hoje nós chamamos um fenômeno de economia em larga escala em âmbito global. A escravidão era pura globalização, era um amplo mercado, sem limites, sem barreiras, acreditando no mundo plano e que negociava o semelhante. Negociava o ser humano. Isso era escravidão. O continente africano tem isso no seu inconsciente coletivo. Depois que vira a página da escravidão, o que acontece? Aí nós temos a colonização. A colonização talvez tenha sido pior do que a escravidão, porque a colonização fazia com que no teu país, na tua casa, na tua vida, você fosse forçado a ter um comportamento diferente do teu, a deixar de ser a pessoa que você era. O povo africano, todos os países africanos, são poliglotas. Não há nenhum país da África onde as pessoas, normalmente, a média da comunidade não seja poliglota, fale vários idiomas. A África do Sul, para ter uma ideia, tem 11 idiomas oficiais. Mas quando o colonizador chega, o colonizador não vai estudar a língua africana, nenhuma delas. Não aprende, impõe a sua e passa a chamar os idiomas africanos de dialeto, como que uma coisa de segunda categoria. Isso é humilhante. E daí vem os costumes, e daí vem a desapropriação, e daí vem a restrição a direitos, e daí vem uma escalada descendente na pirâmide social, e daí vem a construção de uma elite artificial, e daí vem os privilégios, e daí vem o desastre. Revolta, mágoa, ressentimento, ofensa e vontade, naturalmente, de se sair dessa condição, de quebrar essas correntes. É preciso narrar esse contexto social para que agora eu possa, com vocês, fazer a leitura dos comandos constitucionais de constituições do continente africano que associam a economia à felicidade. É porque só assim, pessoal, recordando a história do continente, fica mais fácil entender por que esses países, quando declararam suas independências, quando arrebentaram com as correntes da colonização, quando elevaram suas vozes, notadamente a partir da década de 60, dizendo: nós seremos senhores e senhoras do nosso próprio destino, eles fizeram questão de colocar a felicidade como um elemento que precisa ser lembrado no desenvolvimento da economia. É como se dissessem: olha, eu sei que vocês vão querer ganhar dinheiro em nosso país. Nós vivemos a escravidão quando fizeram isso com a nossa liberdade. Nós vivemos isso com a colonização quando fizeram isso com a nossa cultura. Agora somos independentes, acreditamos no capitalismo, acreditamos na propriedade privada e entendemos que é justo aquele que se aventura nos negócios buscar o lucro. Subscrevemos tudo isso, mas saibam, no nosso país, essa economia, ela sempre há de respeitar, de considerar a felicidade de todos nós, o nosso sentimento. Porque tanto a felicidade, ela pode ser vista, e aí nós vamos ter que debater o que de fato é esse conceito, como a felicidade, ela pode simplesmente ser também o seu outro lado, a vedação à dor e o sofrimento. Então, olha só aqui, eu vou ler para vocês,
vou ler para vocês a redação da Constituição, do dispositivo da Constituição da Nigéria, que se repete, pessoal. Ela se repete em vários outros dispositivos. Se repete em Gana, se repete na Suazilândia. Então, é um comando que vai se repetindo com maior ou menor precisão nas constituições desses países africanos que mencionei. Estou aqui com a Constituição da Nigéria, de 1999, capítulo 2º, sobre os objetivos fundamentais e princípios diretivos da política de Estado, não de governo, de Estado. Dispõe o seguinte, vamos lá, pessoal, vamos tomar nota. Constituição da Nigéria. Estou aqui lendo o artigo 16. O Estado deve controlar a economia nacional de modo a garantir o máximo de bem-estar, liberdade, bem-estar aqui, bem-estar objetivo, notadamente as conquistas sociais, de modo a garantir o máximo de bem-estar, bem-estar objetivo, sociais, liberdade e felicidade de todos os cidadãos com base na justiça social, igualdade de status e oportunidade. Como é que uma nação que sentiu na pele a escravidão, a colonização, a pilhagem, a expropriação, não vai colocar no seu comando constitucional um elemento que diga, olha, o capitalismo vai até um ponto que não esmague o ser humano. E aqui fala bem-estar objetivo, liberdade e, olha, expressamente, felicidade. Falando na sequência de igualdade de oportunidades e de igualdade de status. É um povo que tem todo o direito, todo o arsenal histórico para falar por luta por igualdade. Então, esse comando se repete, pessoal, em outras constituições. Constituição de Gana, Constituição da Namíbia, Constituição da Nigéria, Constituição da Suazilândia, Constituição do Níger, Constituição de Seychelles. E mostra como o continente africano compreende a necessidade de se positivar a felicidade. E, claro, uma vez positivado, isso gera consequências na jurisprudência. A Suprema Corte da Nigéria declarou inconstitucional o processo de desregulamentação abrupta, imediata e desregulação do petróleo, do comércio de petróleo no país, porque o país é absurdamente dependente do petróleo, tudo gira em torno do petróleo, as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, desamparadas, necessitadas, são assustadoramente dependentes disso, qualquer mudança no preço impacta suas vidas, houve uma desregulação abrupta, isso trouxe uma avalanche de miséria jamais vista, com potencial ainda pior, se projetado no tempo, e a Suprema Corte, à luz desse dispositivo na Nigéria, declarou a inconstitucionalidade desse processo, dizendo, olha, toda vez que você falar na economia, você precisa entender que há um propósito de engrandecimento coletivo. Isso não é um gambling, isso não é um jogo, isso não é um vício. Bem-estar objetivo, liberdade e felicidade. É difícil contrapor isso. É sábio, comando constitucional sábio, que está sendo concretizado. Então é irrelevante você dizer que está na Constituição, mas não existe. Não, está na Constituição, mas não está. Ou está na Constituição, mas eu não gosto. Isso tem se espalhado, são comandos constitucionais, isso é uma tendência do século XXI. Cada vez mais, o semelhante vai se preocupar com a dor e sofrimento do outro e vai trazer a felicidade à ribalta. E ela é bem-vinda. Então, pessoal, vamos organizar as ideias. Hoje, o nosso encontro é dedicado a compreender essa dogmática da felicidade mundo afora. Nós falamos do Japão, falamos da Coreia do Sul, falamos do Butão, nós falamos
do continente africano, fizemos um pit stop necessário na Nigéria para ilustrar o todo e agora a gente volta já nessa etapa final, começando a se organizar para o final do nosso terceiro encontro desse curso, Direito à Felicidade, aqui no Saber Direito, completando em 2018 10 anos de extraordinário serviço entregue à nossa comunidade, empoderando todos nós pelo conhecimento. Então, hoje, nessa aula, agora, nós vamos caminhar um pouco para amarrar esse novelo, amarrar essa ideia ao Brasil. O que é que nós temos no nosso país? Como é que toda essa perspectiva estrangeira também pode tocar o nosso país? É muito interessante quando você analisa a Constituição brasileira. Eu agora acabei de falar para vocês que há em várias constituições africanas de países africanos, há uma tendência de colocar a economia ou desenvolvimento da economia e, atrelado a isso, criar ali compromissos com o bem-estar, com a liberdade e com a felicidade. Vocês também vão lembrar que eu já falei para vocês que felicidade ela é vista normalmente pelos economistas, isso termina reverberando nas constituições, também de uma maneira mais neutra, como bem-estar, um bem-estar subjetivo, um bem-estar imaterial, o bem-estar intangível, o bem-estar que você às vezes não vê como você vê um pedaço de pão, mas que você percebe, você sente, faz a diferença. E aqui a Constituição brasileira também tem um dispositivo que trata do desenvolvimento nacional, trata do nosso mercado interno, e assim como as constituições africanas, o exemplo que usei foi a da Nigéria, coloca a felicidade ali integrando aquele racional, só que não usa a palavra felicidade, usa a palavra mais neutra, usa bem-estar. Olha só como é interessante, pessoal. Eu estou aqui lendo o artigo 219, o artigo 219 da Constituição Federal, a nossa Constituição brasileira. E olha o que é que ele fala. O mercado interno, a Constituição nigeriana falava sobre a economia nacional, né? O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico. Veja que a Constituição da Nigéria falava em bem-estar e disse que a minha interpretação ali era do bem-estar objetivo, notadamente as conquistas sociais, direitos sociais. De modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população. Então, ora, se ele já está falando antes desenvolvimento socioeconômico e o bem-estar seguinte, não pode ser simplesmente uma ênfase ao que já está dito. Não, mas bem-estar aqui é bem-estar social. Não, mas ele já falou em desenvolvimento socioeconômico. Então, as conquistas socioeconômicas já estão contempladas aqui. Na sequência, ele coloca uma vírgula e diz, além do desenvolvimento socioeconômico, do que é tangível, do que é palpável, além da alimentação, além da saúde, além da educação, coloca uma vírgula e diz, o bem-estar da população. E aí vem a autonomia tecnológica do país nos termos da Lei Federal, artigo 219, o bem-estar da população. Que bem-estar é esse? Esse bem-estar é a felicidade, um bem-estar subjetivo, o bem-estar que não necessariamente, nós vimos o paradoxo de Husserl, não necessariamente ele chega com o dinheiro, não necessariamente ele chega com a água encanada ou com a luz elétrica. Ele precisa contar com outros elementos para ser realizado. Então, a gente vê que há, portanto, essa ligação, né, no continente africano, que associa a economia nacional com a proteção à felicidade, notadamente aqui para evitar dor e sofrimento. Daí traz para o Brasil no artigo 19, que vai falar de mercado interno, lá economia nacional,
vai falar desenvolvimento socioeconômico lá, bem-estar, e vai falar aqui de bem-estar, lá de felicidade. E aí, é claro, pessoal, é claro que eu me lembro muito que essas questões culturais influenciam bastante tanto a elaboração da Constituição como sua interpretação. É a ideia de Constituição como cultura. Haberle, ele desenvolve muito isso, e não é sozinho, não faz sozinho. O que é que nós temos? Pessoal, cada povo e cada Constituição é livre para se expressar de uma maneira mais leal àquela sociedade, àquela comunidade para a qual a Constituição foi feita. Na África, e especialmente na África do Sul, há uma maneira muito própria de falar em dignidade. A Constituição respeita a dignidade da pessoa humana, notadamente um valor ocidental, respeita a dignidade da pessoa humana, contempla a dignidade da pessoa humana, mas com muita altivez, com muita coragem, de maneira muito original diz, mas não se esqueçam, para nós, africanos, dignidade da pessoa humana é Ubuntu. A expressão é essa. Trouxe aqui um livro para mostrar para vocês, é Ubuntu, que é um compromisso comunitário, o compromisso com o outro. Nada mais é do que essa ideia de que vivemos numa grande aldeia global, de que nós somos por meio dos outros, nós somos desde que os outros também sejam. Então, isso é um valor tipicamente africano, cultivado lá, genuíno, original, verdadeiro, franco, sincero, Ubuntu. Então diz, olha, a Constituição fala de dignidade, nós aderimos a isso, sabemos que hoje é um valor global, está contemplado em todas as constituições, mas para nós, no nosso imaginário, dignidade é um Ubuntu, esse laço da comunidade. Quando você sai, vai para o Canadá, notadamente a região francesa, de matriz francesa, você vê a construção de uma jurisprudência que sempre que é chamada a tratar de dignidade, insere o elemento da fraternidade. Da fraternidade. Claro, tudo a ver com inspiração francesa, faz parte da história francesa, é algo pelo qual os franceses deram a vida e deram a morte. E o Brasil também tem o seu compromisso original. O Brasil está construindo aqui essa jurisprudência da felicidade nossa, original, criativa, que expande direitos, que se preocupa com o outro, que incrementa direitos fundamentais, que ajuda a reduzir a dor, o sofrimento, a miséria, que olha para as minorias, para os grupos vulneráveis, para os desamparados. Isso é nosso, nós não devemos ter vergonha disso. É a nossa maneira brasileira de falar no ser humano, colocando dignidade de um lado e felicidade do outro. É muito típico a nós sermos vistos como um povo que tem especial deferência à felicidade. E isso eu me lembro muito, pessoal, me lembro do rei Pelé, já que a aula de hoje foi muito dedicada aos africanos, ao continente africano, e esse Deus negro que o Brasil produziu, Deus dos campos de futebol, trouxe tanta alegria num esporte que é valorizado por nós. Pelé, quando foi para a Copa 58, foi chamado a jogar futebol como os europeus, foi chamado a deixar a ginga de lado e jogar com técnica, jogar com força, jogar com disciplina. E ele ali, na sua africanidade, na sua negritude, deixou que os ancestrais falassem mais alto e jogou com ginga, que era nossa, tipicamente brasileira, que trocava a força pela beleza, que não era disputa, era arte, que não era disciplina, era magia. E com isso trouxe a Copa para nós. É um anjo bom da nossa natureza. O poeta que foi presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, diz que se a razão é europeia, a emoção é africana. E africanos somos nós todos. Então, hoje a aula tratou da dogmática constitucional mundo afora, falou do Japão, falou da Coreia do Sul, falou do Butão, trouxe elementos do direito comparado e se concentrou muito no continente africano, exatamente pela riqueza das constituições
das constituições africanas em relação à felicidade. E, ao final, trouxe aqui um comando constitucional da nossa Constituição, que fala de mercado interno e fala em bem-estar, entendido aqui como bem-estar subjetivo. E, claro, uma tentativa de entender também o direito constitucional como cultura, o direito constitucional como algo que você pode entregar para essa grande aldeia global, do constitucionalismo global, algo que é seu. Na África, eles falam Ubuntu, notadamente tudo que gira em torno de uma inspiração francesa, fala em fraternidade. E o Brasil agora tem o seu, também a sua jurisprudência. Na próxima aula vamos falar dela, como o Supremo Tribunal está tratando da temática da felicidade, que é o direito à felicidade. Terceira aula hoje, pessoal, desse curso de Direito à Felicidade aqui no Saber Direito. Próxima aula, nós estaremos juntos mais uma vez, dando encaminhamento a esse grande curso que a TV Justiça está disponibilizando para vocês. Obrigado, pessoal! Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.